Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, o que nós acabamos de cantar é uma verdade. E essa verdade é que o Senhor é capaz de transformar qualquer situação, qualquer adversidade. O Senhor transformou a nossa história, se entregando por nós naquela cruz. E nós somos gratos a Ti por isso. Nessa tarde, nessa noite, fala conosco por meio da Tua palavra. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, mais convictos, mais certos e mais preparados para anunciar o Teu reino nesse mundo, Deus. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui. Quero convidar você para pegar a sua Bíblia e abri-la no livro de Mateus, no capítulo 5. Eu quero ler com você do verso de número 1 até o verso de número 6. Tem projetado? A gente consegue ler junto? Vamos lá? Numa só voz? 1, 2, 3 e já? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Você pode sentar. Quero mais uma vez aqui agradecer ao pastor Michel pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. O Michel é um amigo que eu tenho, o pastor Michel, o pastor Helstein. A gente compartilha o trabalho lá na educação da igreja. E para mim é um privilégio estar aqui. Eu fico um pouco preocupado, né? Porque esse púlpito dessa igreja é pesado, né? Então junta aqui Júnior, junta Michel, junta pastor Jesus. Eu não vim com a expectativa de competir com eles, viu? Eu venho com humildade aqui e qualquer coisa vocês me perdoem. Amém, irmãos? Amém. Então, perdoem aqui o servo que é mais simples, mais humilde, tem uma pregação mais singela, mas não sou eu quem falo, mas é o Espírito de Deus. Amém? Aonde a palavra do Senhor é aberta, a sua vontade é revelada, o seu Espírito nos edifica e fala conosco por meio dela. É nisso que nós cremos. Nós não cremos na pregação de pessoas, de homens, mas nós cremos na ministração do Senhor por meio do seu Espírito Santo. Amém? Estão comigo nessa? Amém. Então vamos lá. Hoje nós falaremos sobre fome e sede de justiça. Vocês estão numa série. Qual é o nome da série? Oi? A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. O Sermão da Montanha, ele é um ensino de Jesus para que a gente aprenda a lidar com as questões desse mundo, para que a gente aprenda a viver com esse mundo, para que a gente aprenda como que nós devemos ser, o que deve nos satisfazer diante de Deus, como deve ser o nosso coração, esse coração que já é transformado pelo Senhor, esse coração que já é morada do Espírito Santo. Como que nós devemos caminhar a partir dessa perspectiva das bem-aventuranças? E eu trouxe alguns dados aqui para os irmãos. Em janeiro de 2025, foi publicada uma matéria que revela um paradoxo muito interessante, que é o seguinte: viver em um dos países mais felizes do mundo pode, para algumas pessoas, ser fonte de tristeza.
E essa pesquisa, ela indica que países de primeiro mundo, como Dinamarca, Suíça, esses que lideram os rankings de felicidade da população, de contentamento, eles trazem para a população uma pressão para que essas pessoas tenham uma aparência e uma vida perfeita. Não é novidade a informação de que países de primeiro mundo lideram também os rankings de suicídio, de depressão e de ansiedade, né? E por que isso, né? Por que isso acontece num lugar onde as condições são favoráveis para que você tenha uma boa casa, para que você tenha um bom emprego, para que você tenha um bom carro, para que você tenha o sustento da sua família com qualidade? Porque nós temos um lugar vago no nosso coração. E esse lugar vago, ele só pode ser preenchido por Jesus. Ele só pode ser preenchido por Cristo. Não há nada que possa encher o nosso coração, que possa nos trazer satisfação nesse mundo. E isso já seria uma informação para que a gente fosse embora hoje e felizes, porque todos aqui temos o Espírito de Deus, amém? Todos aqui reconhecemos Jesus como nosso Salvador, todos aqui podem olhar para o céu e ter a certeza de que o nosso Redentor vive, que Ele se levantará ao nosso favor. Mas eu quero me aprofundar aqui no texto para que a gente pense um pouco sobre esse versículo que tem poucas palavras, mas grandes verdades para nós. O Brasil ele ocupa a 44ª posição no ranking sobre felicidade. E esse fenômeno ele nos leva a refletir sobre a verdadeira natureza da felicidade. Será que a felicidade está em atender às expectativas sociais, em alinhar as nossas vidas com coisas desse mundo? Será que a nossa expectativa com a felicidade ela está relacionada com questões de um futuro talvez um pouco mais distante? Ou talvez com questões de um futuro mais perto? Será que a nossa felicidade ela está relacionada, de repente, com o sonho da casa própria? Com o sonho do carro novo? Com o sonho daquele curso que a gente está começando e de repente vai durar aí 5, 10 anos? A Bíblia ela nos oferece uma perspectiva diferente sobre felicidade, uma que vai além de todas essas pressões, de todas essas cobranças, de todos esses parâmetros que nós encontramos na sociedade. Mas, segundo o ensino bíblico, a verdadeira felicidade ela está relacionada com o alinhamento dos nossos corações com os propósitos de Deus. E aí eu quero trazer algumas perspectivas que o texto nos oferece. Em primeiro lugar, que a fome e sede de justiça nos levam a uma busca intensa por Deus. Essa é o primeiro ponto colocado por Jesus nesse verso. Aqueles que têm fome e sede. A fome e a sede são situações e são uma condição humana que ela não pode ser satisfeita a não ser com bebida e comida. Já sentiram fome? A minha esposa, quando está com fome, gente, é outra pessoa. Eu estou falando isso porque eu acho que ela não está com fome agora. Se ela tivesse com fome, eu pensaria. Mas como você fica quando você está com fome? Quando você está com sede, quando a boca seca, a gente está vivendo dias de muito calor, né? Onde a gente fica ali ansiando por aquela água gelada. Mas eu quero ir além disso. A fome e da sede como perenes na nossa vida, como algo vital para que a gente viva. Não é possível que uma pessoa viva feliz ou viva com bem-estar, tendo essas necessidades básicas negadas. E é essa expressão
que Jesus ele usa nesse texto. Bem-aventuradas são as pessoas que têm fome, que têm sede de justiça. Jesus ele nos convida a se alimentar dele, a desfrutar dele, para que a nossa felicidade ela seja garantida. E Jesus lá em João, no capítulo 6, no verso número 35, ele mesmo declara que ele é o pão da vida, e aquele que vem a ele nunca terá fome. Aquele que crer nele nunca terá sede. Antes de Cristo nós estávamos mortos, irmãos. Nós estávamos nos nossos próprios delitos e pecados. E a justiça que nós desfrutamos e que nós buscamos, ela não é uma justiça que vem de nós. Afinal, nós não somos merecedores de justiça. Como é que nós podemos entender o que é justiça e ter fome e sede de justiça se nós mesmos não somos justos? Se a nossa condição de justiça é deturpada pelo pecado? Algo muito interessante, lá de Gênesis 1, é que Deus ele começa a criar todas as coisas, e conforme as coisas vão sendo criadas por Deus, Deus ele vai dizendo assim, e viu que isso era bom. Deus ele cria todo o planeta, todas as condições, em tudo ele diz que é bom. E uma das primeiras coisas que o pecado toca, depois que Adão e Eva são corrompidos por ele, é na atribuição de juízo de valor. Já parou para pensar nisso? Nós temos uma mania de atribuir valor às coisas e assim tentar achar que a nossa vontade, que o nosso desejo e que o nosso julgamento são melhores do que o julgamento de Deus. E nós vemos isso em toda a Escritura. Nós estamos estudando sobre o começo de tudo, né? Na lição Origens, e ontem nós podemos estudar sobre a construção da Torre de Babel. Então, logo depois do dilúvio, Deus estabelece várias coisas. Deus diz para Noé construir um altar, então ali Deus está restabelecendo o culto. Deus diz para Noé e os seus filhos para se multiplicarem, Deus está reestabelecendo a ordem. E ele fala assim, olha, encham a terra, mas o homem fala, não, a gente tem uma ideia melhor. Vamos se reunir lá em Sinar, afinal Sinar é um lugar bacana, é um vale, tem tudo que a gente precisa. E eles começam a viver em Sinar. Eles já sabiam como se relacionar com Deus. Eles já sabiam porque lá quando Noé saiu da arca, Deus já estabeleceu como seria esse relacionamento. Mas eles dizem, não, é melhor a gente construir aqui uma torre para que a gente possa alcançar a Deus. Percebem? Aqueles que eram descendentes dos que sobreviveram ao grande dilúvio, que puderam desfrutar da graça de Deus, eles começam a pensar em alcançar a Deus de outra forma. E nessa outra forma, eles ainda batem no peito e falam, vamos fazer isso para que o nosso nome seja conhecido, seja celebrado. Como é que nós podemos entender sobre justiça? Eu citei aqui apenas um exemplo nas Escrituras sobre juízo de valor, mas nós temos várias outras situações. Todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os discípulos enquanto caminhavam com Jesus, várias vezes eles tentaram passar uma justiça diferente daquela dos propósitos de Deus. Mas quando nós temos sede e fome de Deus, nós compreendemos que nós fomos vivificados não por nossos méritos, mas pela graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça que transforma o nosso coração. É a graça que transforma o nosso intelecto. É a graça que faz com que nós olhemos pela perspectiva do Evangelho. É a graça. Se tem algo que você tem pensado de bom, se tem algo que você tem feito, que você tem visto que é bom, é porque o Espírito Santo vem trabalhando por meio da sua vida e você vai fazendo. E você vem para a igreja, e você aprende a tocar os instrumentos,
E você aprende a louvar a Deus. E você aprende a pregar o evangelho. E você tem uma ideia super bacana de um dia super especial. Não sei qual é o dia especial aqui na Vila Rio, mas eu tenho certeza que tem um dia pelo menos, né? Que todo mundo come junto. Tem, não tem? Tem, né? E são muitos dias ou poucos dias? Tudo isso é o Espírito Santo tocando na gente, inspirando a gente. Aquela ideia que a gente fala, nossa, que ideia fantástica que eu tive. Isso é o Espírito agindo em nós. Por meio de Cristo, nós podemos ser justos. Em segundo lugar, a justiça de Deus é diferente da justiça humana. A justiça divina, ela vai além dessa visão humana, que muitas vezes se limita a recompensar ou punir com base em ações visíveis. A justiça humana, em sua maioria, busca corrigir erros com medidas externas, sem considerar o que está no coração das pessoas. A gente vive num tempo em que o julgamento ele é visto como uma coisa super negativa. Já perceberam? E todo mundo pega o texto e fala, não julgueis, para que não sejais julgados. E a gente ouve a sociedade dizer, não pode julgar. Não, a pessoa está cometendo esse pecado, mas não pode julgar. Não pode falar. A justiça de Deus, ela não se resume a comportamentos visíveis. A gente vê, às vezes, alguém tão alinhadinho, fazendo tudo certo. Aquela pessoa silenciosa, que não fala nada. Já conheceram alguém assim? E aí a gente diz assim, olha só esse sim é correto. Não, a justiça de Deus ela não é assim, mas a justiça de Deus, ela sonda o nosso coração. Ela observa os nossos pensamentos. Ela sabe o que tem na nossa mente. O próprio ensino de Jesus sobre os mandamentos traz esse caráter. Quando ele é indagado sobre a lei, ele responde, olha, a lei diz, não matarás, mas aquele que falar mal do seu irmão já está o matando, porque Deus sonda os corações. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Todos os lugares. Não há nada de bom ou mal que se passe desapercebido de Deus. A justiça de Deus nos desafia a uma transformação contínua que começa no interior e aí sim se reflete nas nossas ações diárias. Não se trata de seguir um conjunto de normas ou de agir corretamente para agradar os outros, mas de permitir que o caráter de Cristo nos molde a cada dia. É muito bom quando a gente ouve o texto de Efésios, no capítulo 4, que diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, que Ele nos vivificou, que Ele trouxe vida. É muito bom quando a gente ouve na pregação que nós não somos agora mais desconhecidos de Deus, nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos de Deus. Isso é muito bom, né? Mas às vezes nós agimos como se o simples fato de nos aproximarmos de Jesus já é o fator que nos salva. Não é essa a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela é como a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã, cada dia. A gente precisa produzir bons frutos. Cada dia nós precisamos realizar boas obras, não para ser salvos, porque nós já fomos resgatados, mas porque o Senhor nos resgatou para uma nova vida, uma nova perspectiva. E aí a gente começa a fazer a diferença. E aí a gente começa a buscar de Deus essas novas marcas do Evangelho imprimidas no nosso caráter. Em terceiro lugar, a verdadeira felicidade vem da busca pela justiça do reino de Deus. Essa felicidade, como ensinada por Jesus, não se encontra na busca por riquezas ou pelo sucesso mundano, mas na busca ativa e contínua pela justiça do reino de Deus. Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
A verdadeira felicidade é encontrada quando alinhamos as nossas vidas com os princípios do reino de Deus. Então, nós estamos lá no pecado, nós somos alcançados pela graça do Senhor, resgatados do pecado. Então, nós começamos a produzir bons pensamentos, boas práticas. O Evangelho vai transformando a nossa vida e fazendo com que a gente se pareça cada vez com o reino do céu. E aí sim, nós começamos a produzir e nós começamos a nos tornar capazes de praticar a paz, a verdade, a piedade no nosso cotidiano. A nossa vida, ela está totalmente relacionada à nossa prostração diante de Deus. Como eu sou da música, eu acabo sempre entrando no tema da adoração. Mas essa verdadeira felicidade, ela produz em nós uma adoração genuína e verdadeira. Quando Jesus ele encontra com a mulher samaritana no poço de Sicar, ele fala que está chegando um tempo onde os adoradores adorariam em espírito e em verdade. Quando Jesus ele fala sobre essa adoração, ele está mostrando que antes dele as coisas eram sombras, eram um prenúncio da sua vinda. Todo o tabernáculo, todo aquele movimento de adoração seria suprido nele. O verdadeiro adorador, ele desfruta da verdadeira felicidade. Todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos aqueles pontos que nós temos desviado são um problema de adoração. Nós podemos afirmar que do outro lado, no outro extremo da adoração está a idolatria. Quando nós passamos a pensar em nós mesmos, nós estamos tirando Deus do centro da nossa vida e da nossa adoração e colocando as nossas vontades. Quando Jesus diz, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, ele está reestabelecendo o lugar dele de adoração no nosso coração, porque a nossa justiça se torna algo secundário e nós começamos a pensar as coisas do reino, a viver as coisas do reino, a ansiar pelas coisas do reino. É evidente que nós ainda pecamos, é evidente que nós não somos totalmente perfeitos, mas é evidente também de que nesse pecado que nós cometemos, onde temos o pecado, também temos a graça de Deus. E a graça de Deus produz em nós um coração diferente. A satisfação em Deus, ela, assim como a justiça de Deus, ela ocupa um ponto diferente, uma perspectiva diferente. Assim como na justiça de Deus, o Senhor se importa com o nosso coração. O nosso contentamento também não está embasado em coisas visíveis, coisas desse mundo. Paulo exemplifica essa felicidade verdadeira que vem da busca pela justiça do reino de Deus, mesmo em grandes provações. Lá em Filipenses, no capítulo 4, quando Paulo dá vários conselhos para a igreja, ele se encontra preso, ele se encontra com o seu amigo Epafrodito doente, e muito doente, é um dos pontos da carta. E aí Paulo ele fala sobre a comunhão, e ele começa aconselhando a igreja, olha, alegrem-se no Senhor. Já repararam nisso? Uma pessoa que está presa numa prisão há 2000 anos atrás, se a prisão já é boa hoje em dia, imagina 2000 anos atrás como não era uma prisão. Com o seu principal apoio, o seu principal ajudador, doente. E ele dá essas palavras e traz com que a ideia de que a igreja precisa se alegrar no Senhor, precisa ser feliz, precisa ser satisfeita. Paulo sabia que a verdadeira felicidade não depende dessas condições
externas, mas na nossa posição em Cristo. E ele declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é uma verdade profunda. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias, mas da nossa relação com Cristo e do nosso alinhamento com o seu reino. Esse texto é um texto muito famoso, o versículo seguinte, né? Que diz, quando Paulo diz, tudo posso naquele... Quem nunca usou esse texto? Quem nunca falou esse texto numa oração? Mas a verdade por trás desse texto é que nós, em Cristo, tudo podemos suportar. Tudo podemos passar. Não importa o tamanho da nossa dor. Não importa a nossa condição. Nós podemos passar por ela. Pois a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria estão na vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Às vezes a gente passa por algumas situações e a gente fica imaginando, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou teu servo. Às vezes a gente é colocado à prova e os nossos sentimentos, eles ficam ali, ó, pertinho de nos dominar, de nos ferir, de fazer com que a gente desista de tudo. Mas a palavra de Deus para nós essa noite é de que tudo nós podemos, porque a nossa satisfação vem do Senhor. Não importa qual é a nossa condição, se nós estivermos felizes, nós podemos ser felizes porque o Senhor nos fortalece. Se nós estivermos em dificuldades, nós podemos ser felizes porque o Senhor nos fortalece. A expressão serão fartos do texto sugere uma satisfação completa, duradoura, algo que o mundo não pode oferecer. Em Cristo encontramos uma satisfação que vai além do que é passageiro ou circunstancial. Eu assisti as outras pregações da série e na primeira pregação o pastor Michel falou um pouco sobre o carnaval que estava chegando, né? Chegou. Nós vemos as pessoas tentando preencher o seu coração, tentando tirar todas essas características de tristeza e varrê-las para debaixo do tapete nesses dias e buscar a alegria em coisas fúteis, em coisas que nada somam para nós. Mas nós não. Nós nos alegramos no Senhor, amém? A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está guardada com Ele. E a nossa maior esperança é de um dia vê-lo novamente. De um dia vê-lo voltar nos céus. Eu costumo dizer que a nossa vida aqui, a nossa história, ela é uma história de altos e baixos. Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo. Mas na perspectiva da eternidade, nós seremos livres das tragédias da nossa história. Eu não sei se você está hoje num ponto alto ou num ponto baixo. Talvez se você está no ponto alto, você pode até ter medo de que isso acabe. E talvez se você está num ponto baixo, pode até parecer que isso é eterno e que nunca vai passar. Mas um dia nós seremos libertos da história. Um dia Jesus virá e nós desfrutaremos da eternidade com Ele. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A verdadeira felicidade não é determinada pelas pressões externas ou pelas metas que o mundo nos impõe. Ela nasce de um coração alinhado com a justiça de Deus e do compromisso com os seus valores. A busca pela justiça divina traz satisfação duradoura, que transcende as dificuldades e nos conecta com o propósito eterno de Deus. E caminhando aqui para o final, eu trouxe alguns desafios para você. O primeiro deles é: priorize a justiça de Deus. Busque conhecê-la e praticá-la em todas as áreas da sua vida, colocando-a acima das expectativas sociais. Não
fique abatido com as circunstâncias dessa vida. Não deixe que as insatisfações pessoais e sociais te afastem do Senhor, te afastem dos propósitos dele. Em segundo lugar, viva com integridade. Seja um reflexo dos valores do reino de Deus, demonstrando sua justiça não apenas em palavras, mas também em ações. O Senhor nos chamou para ser a expressão do seu reino. O Senhor nos chamou para que, por meio de nós, as pessoas reconheçam o Cristo que nos salvou, o Cristo que transformou a nossa vida, o Jesus que ressignificou todas as coisas para nós. E em terceiro lugar, confie na plenitude de Cristo. Lembre-se de que em Cristo encontramos satisfação verdadeira, que vai além de qualquer circunstância e que é eterna, não é corruptível. Ele mudará um dia toda a nossa situação e a nossa sorte estará conectada com Ele na eternidade. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Se o grupo quiser se posicionar para a gente cantar. Nós somos desafiados, irmãos, desafiados a buscar as coisas que são do alto. Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, ele nos convida a buscar as coisas que são do alto. E ele diz, quando isso acontecer, Jesus, que a vossa glória se manifestará por meio de vós. Então as pessoas não verão mais o Fábio, mais o José, mais a Maria, mas eles verão o próprio Cristo. Eles verão a expressão do Evangelho, do reino de Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque, mesmo nós sendo injustos, mesmo sendo pecadores, o Senhor olhou para nós, se compadeceu e teve misericórdia de nós. Mesmo na nossa condição, Senhor, de morte, de podridão, o Senhor se entregou por nós, morreu a nossa morte. Tudo isso para que nós pudéssemos, Senhor, viver a vida que o Senhor reservou para nós. Ah, Senhor, nós queremos essa vida, Senhor. Nós queremos viver os seus propósitos. Nós queremos ser a expressão do teu reino, Senhor. Deus, em nome de Jesus, envia o teu Espírito sobre nós. Faça morada no nosso coração, para que nós possamos, Senhor, ser essa expressão do teu reino, Deus. Em nome de Jesus, traga, Senhor, satisfação ao nosso coração. Traga contentamento a partir da perspectiva do teu reino. Perspectiva essa que é incorruptível, que está reservada para nós na eternidade, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.